Scott Pilgrim contra o Mundo, dirigido por Edgar Wright em 2010. Scott Pilgrim é baixista de uma banda de rock que, apesar de tímido, nunca teve problemas em arrumar namoradas, e sim de terminar com elas. Até que um dia ele se apaixona pela Ramona Flowers, só que para ficar com ela ele vai ter que enfrentar a Liga dos 7 ex-namorados do mal, assim sendo Scott Pilgrim contra o mundo. No começo, quando eu tava assistindo esse filme, eu pensei que esse um daqueles filmes para adolescente, aquela coisa assim meio crepúsculo, mas ainda bem que não tem nada a ver. Depois que eu assisti esse filme, eu fiquei sabendo que o Scott Pilgrim é um personagem baseado em história em quadrinhos. Ele foi criado pelo Brian Lee O'Malley em 2004 lá no Canadá. Fui procurar saber mais sobre as revistas, li algumas coisas, alguns artigos, e o legal das histórias é que elas são cheias de sarcasmo e tem muita influência da cultura pop. Bem no começo do filme aparecem algumas onomatopeias como essas que vocês estão vendo aqui, para remeter a um clima de quadrinhos. No começo também a sua montagem é bem dinâmica e segura a atenção na trama do filme. Só que depois, lá no seu segundo ato, o filme ele começa a ficar meio louco. A ideia inicial, que era um clima de quadrinhos bem no princípio do filme, é trocada de uma hora para outra para um clima de videogame. O filme ele começa a virar praticamente um Street Fighter, literalmente falando. Só que em vez de sair sangue nos personagens, saem moedas. Eu penso dessa maneira, essa transição que acontece de maneira brusca na vida do Scott Pilgrim pode ser então uma metáfora visual da vida dele. Quando ele fica sabendo que vai ter que enfrentar os 7 ex-namorados da sua namorada atual, então ele começa a enxergar a vida como se fosse um videogame. Michael Cera, ele faz o personagem principal do Scott Pilgrim, é um ator que tem um timing muito bom para comédia. Ele é muito habituado a fazer tipos nerds em quase todos os seus filmes, como por exemplo Superbad é hoje e também Juno. Maria Elizabeth Sturd faz a Ramona, a namorada do Scott Pilgrim, que tem mania de ficar trocando a cor do cabelo e que é perseguida pelos 7 ex-namorados da Liga do Mal. O seu personagem passa um ar misterioso às vezes, um pouco meio que intocável. Essa atriz já fez os filmes A Prova de Morte, Premonição 3 e Super Escola para os Heróis. Anna Kendrick, ela faz a irmã do Scott Pilgrim. Essa atriz tem o costume de fazer personagens teens revoltados com a vida. Ela já fez a saga Crepúsculo e também participou do filme A Escolha Perfeita. Kieran Culkin, que faz o amigo gay do Scott Pilgrim, na vida real ele é irmão do Macaulay Culkin. Seu personagem podia cair por um gay caricato, mas quando ele aparece no filme, ele rouba a cena. Brie Larson, a nossa futura Capitã Marvel no filme dos Vingadores, ainda bem desconhecida nesse papel, essa atriz já ganhou o Oscar no filme O Quarto de Jack. Chris Evans, o nosso eterno Capitão América, ele está impagável nesse filme. Ele faz um dos 7 ex-namorados da Ramona. Ele faz um ator bem canastrão. E esse cara, ele já fez o Expresso da Manhã e também Os Perdedores. Brandon Routh, mais conhecido por ter feito aquele horrível Superman, Um Retorno. Ele faz aqui um dos ex-namorados da Ramona que tem poderes veganos. Aliás, quanto menos coisa você tentar entender nesse filme, é melhor. Jason Schwartzman, que já fez Maria Antonieta, ele faz o chefão da última fase do jogo, quer dizer, o chefão do filme, o último ex-namorado, e seu personagem é um pouco afetado demais, com alguns maneirismos meio estranhos. Edgar Wright é um diretor bem autoral, ele tem muitas influências da cultura pop sobre músicas, séries, filmes e também quadrinhos. Esse cara ele já dirigiu os excelentes Quase Todo Mundo Morto e Baby Drive em Ritmo de Fuga. Inclusive eu acho que foi até por causa disso que tiraram ele da direção do Homem-Formiga, porque ele é um diretor bem autoral que não ia se limitar a seguir a velha fórmula Marvel sem colocar a sua marca. Scott Pilgrim contra o Mundo parece um videoclipe gigante de 2 horas com uma estética de videogame que, apesar de parecer muito estranho em seu segundo ato, acaba agradando pela viagem cartunesca que ele oferece. Por isso esse filme ele é bom.
Pode ser considerado um filme de aventura baseado em quadrinhos que acaba se tornando a melhor adaptação feita para um videogame, mesmo não sendo um. Nota 7. Os prós desse filme é a sua montagem, que ajuda muito no ritmo da trama, e também a sua trilha sonora. Os contras que eu tenho nesse filme é a sua mudança brusca de tom em relação do primeiro ao segundo ato. Scott ganhou o poder do amor. Então é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus e até mais. Moedas.